Pois é, minha gente, segundo Gabriel de Oliveira, do site TV Pop, o SBT promoveu uma nova mudança de última hora na sua grade de programação. E dessa vez foi para trazer de volta um dos seus maiores coringas e sucessos, o icônico seriado mexicano Chaves. Já a partir da terça-feira, dia 15 de julho, o canal, hoje comandado por Daniela Beruti, decidiu encurtar o tempo do jornal Tá Na Hora, que é comandado pela Daniele Brandi, a Dani Brandi, e colocar o seriado do Menino do Barril imediatamente no ar, para poder assim completar o final de tarde. Essa decisão foi tomada por ninguém mais nada menos do que Rinaldi Faria, que está à frente das principais alterações no conteúdo do canal e tem trabalhado aí incansavelmente, segundo informações, para poder tirar o SBT da pior crise de audiência da sua história. A série, protagonizada por Roberto Gomes Bolanhos, será exibida, foi exibida junto com o Tá Na Hora, ocupando o espaço do dorama Meu Amor das Estrelas, que está ali com os seus últimos capítulos exibidos, nessa semana aí que foi exibido. Então, nessa nova configuração, vai ficar em vigor até segunda ordem e, segundo também ali algumas informações internas, Chaves no lugar do dorama. A ideia é que com o fim dele, o seriado possa ocupar de forma integral a faixa total das 6. Por enquanto, o jornalístico de Dani Brandi passa a ir ao ar um pouco mais tarde, por volta ali de 6h10, 6h05, perdendo cerca de 15 minutos em sua duração total. Essa alteração está ocorrendo justamente no dia em que Chaves, no dia dessa modificação, deixou a parte do almoço em algumas regiões, como por exemplo São Paulo, era exibido na faixa da tarde, ali por volta de 1 da tarde. No lugar da série, o SBT colocou uma edição estendida do jornal Alô Você, comandado por Luiz Batti, que inclusive aí o programa vem ganhando cada vez mais tempo de tela, dependendo do fluxo ali, de notícias do dia e também, claro, sem dúvida alguma, pela audiência. O que foi apurado pelo site TV Pop é que essa duração maior do jornal vai continuar semana afora, desde o dia, que se justifique aí com fatos novos e relevantes que possam manter ali a audiência interessada. Se o fato for muito bacana ali, chamativo, aumenta o tempo. Enquanto isso, o empresário Rinaldi Faria, escolhido de forma interina como superintendente de conteúdo, tem se dedicado exclusivamente às instalações do SBT e ao processo de transformação do canal, viu? A emissora está enfrentando uma situação bem complicada, uma forte concorrência e com muitos índices baixos, em vários horários. É com a sua gestão que algumas apostas foram retomadas, como por exemplo a volta da banheira do Gugu, que foi feita dentro ali do programa do Ratinho, a publicidade polêmica que teve da novela As Filhas da Senhora Garcia, que alfinetou a Globo, que disse que a novela queria matar Odete Roitman, também teve uma indireta para Record. Rinaldi Faria é também um dos principais defensores da presença de Chaves na programação diária do SBT, contrariando outros executivos, como por exemplo Mauro Lissone, que consideram ali a série um conteúdo ultrapassado e de qualidade visual inferior. Enquanto, alguns ali temem que o seriado envelhecido possa, de certa forma, prejudicar ali, a imagem do SBT, Rinaldi aposta na popularidade perene do personagem ali de Roberto Gomes Bolanhos para poder manter o SBT e também, claro, a audiência respirando em alguns horários críticos. Vale lembrar que no ano passado foi graças à insistência dele que tanto Chaves quanto Chapolin foram promovidos para o horário nobre, exibidos ali na faixa das 8h45, 8h30 e também às 22 horas, mesmo diante de muitas resistências internas. Essa nova programação, essa nova mudança representa mais um movimento tático para poder conter a perda ali de audiência e atrair um público fiel do humor
clássico, né? E também reorganizar o final da tarde que vinha oscilando com as novidades recentes aí trazidas pelos concorrentes. E Chaves ele serve muito como uma alavanca para os outros programas, porque o objetivo é fortalecer a retenção de público desde o início da tarde até a chegada da faixa nobre, criando uma transição mais consistente ali entre os programas. Essa estratégia está envolvendo apostar em quê? Apostar em nomes e formatos já consagrados pelo grande público, pelos telespectadores, inclusive aqueles ali que são considerados, né, por muitos e muitas pessoas como desgastados ou até desatualizados. O Rinaldi está seguindo acreditando que o apreço do público por Chaves continua aí firme, mesmo após décadas de exibição. E muitas pessoas, né, quando fui até anunciar dessa aproximação, essa chegada do Rinaldi, daqui a pouquinho eu vou falar sobre, enfim, essa chegada dele como consultor e agora superintendente, de uma maneira negativa, né, porque o cara, poxa, é dono da marca Patati Patatá, as pessoas já julgam por conta disso, pelo cara ser palhaço, para cuidar da marca Patati Patatá, mas grande parte dessas modificações que tem acontecido atualmente é graças a ele. Ele foi um dos que mais bateu a tecla para que Chaves fosse exibido na faixa nobre ali, por exemplo, Chapolin exibido às 22 horas. Foi ele que bateu ali para poder ser exibido. Chaves na faixa das 8h30, ele que queria e quis, que, enfim, bateu na tecla sem muitos poderes naquele momento, no ano passado, porque ele era só um consultor, não era hoje como tá nessa posição de superintendente, agora ele está um pouco acima até do Lissone, que é diretor artístico, então ele tem esse poder de modificar, de ordenar, tanto que fez com que o Ratinho recuperasse, né, de forma ali para reviver a banheira do Gugu e teve uma audiência muito boa. Foi necessário de alavanca para o programa No Alvo, que é feito, né, um formato utilizando ali uma inteligência artificial, que inclusive o entrevistado de estreia foi o Pablo Marçal, que inclusive até no dia saiu informação que ele tinha censurado supostamente a estreia do programa, que o programa não ia ser exibido, mas depois foi visto que foi uma tentativa de marketing para poder, enfim, chamar a atenção para as pessoas poderem ver a participação dele, deu muito certo. Então o Rinaldi ele tem trabalhado muito para poder ali tentar tirar a emissora do buraco, diferentemente do outro que estava no lugar. Que, enfim, a questão é, gente, muitas pessoas não compreendem, mas os outros diretores, Leon Abravanel, enfim, o Pelégio, na era Silvio Santos, eles só tinham os títulos ali à presença, eles só seguiam ordens do Silvio. O Silvio, que era diretor artístico, era apresentador, era superintendente, ele era tudo. Então eles só eram diretores ali de título, porque eles seguiam as ordens do Silvio. Claro que eu não estou dizendo que os caras não fizeram modificações, que os caras ao longo dos anos não implementaram coisas, mas de forma muito ressabiada, porque como o Silvio era o diretor, programador, dono, eles não tinham tanta liberdade para poder, enfim, os caras tinham uma ideia com certeza e aí tinham que pedir pro Silvio a liberação, sendo que os caras eram diretores artísticos ali, sabe, eram superintendentes, então eles tinham que pedir autorização. Se eu fosse, por exemplo, diretor artístico na época do Silvio, se eu tivesse uma ideia, eu tinha que pedir autorização pro dono da emissora para poder colocar no ar, sendo que eu era diretor artístico. Entende? Então os caras ficaram ali anos, porque Belégio, Leon, o outro diretor que eu esqueci o nome agora, enfim, ficaram durante muito tempo, só que eles não tinham muito poder ali dentro, porque o Silvio que estava no comando. Então agora, sem a presença do Silvio, com a Daniela, ela dá uma certa liberdade, como tem dado, sem de certa forma se meter, pôr o dedo ali, para o que os diretores possam mexer na programação. Claro que tem uma questão de confiança também, você não vai dar a programação ali, o canal, para qualquer pessoa, ela confia muito no Rinaldi, não é à toa que ele está hoje nesse cargo aí de superintendente de criação e produção, e o Lissone também, então eles têm autonomia para poder fazer ajustes sem depender de uma aprovação burocrática, no caso que era antes com o Silvio, entendeu? Então nesse novo formato de gestão, o canal está tentando ser mais dinâmico, menos engessado, fazendo testes ali ao vivo. O próprio Aqui Agora, que teve, enfim, que foi cancelado, que era com aquele rapaz, eu ia chamar ele de peruca, mas não o Macedão da Chinelada e a Dani Brandi. Foi cancelado, mas os caras fizeram um teste ao vivo do programa.
Isso foi com certeza uma ideia de alguém, de algum diretor. Se o Silvio estivesse ainda vivo e no comando, isso nunca aconteceria. Então, entendo uma coisa, os outros diretores que estavam no canal, eles não tinham tanta autonomia, porque o Silvio era diretor artístico, era programador, enfim, ele tinha todo o poder de mandar. Então, toda decisão, até a própria Daniela, toda decisão, apesar que a Daniela era filha, então ela tinha uma certa liberdade, mas toda decisão que os diretores antigamente, enfim, tinham, ou a ideia, sem dúvida alguma, tinham que pedir autorização possível, né? O aval dele, e atualmente agora não precisa disso, porque o Silvio não está mais aqui, quem comanda o SBT é a Daniela, e a confiança que a Daniela tem no Rinaldi, sem dúvida alguma, permite que ele possa fazer essas modificações, como tem feito muitas modificações, porque o SBT terá que fazer novas mexidas na programação em breve, tá? Os bastidores, os acompanhamentos do Ibope das próximas quintas, sextas e até, enfim, outras semanas vão ser decisivos para poder manter ou não essa mudança aí e até outras. Porque o Rinaldi está seguindo com um foco total na ação de recuperação e no relançamento de conteúdos de impacto. E caso o Chaves funcione nesse horário como esperado, outros formatos aí, sem dúvida alguma, clássicos podem, enfim, retornar. Porque ele fez aí o retorno da banheira do Gugu. Já dá para perceber que o Rinaldi é um cara que realmente é raiz. Ele que inclusive escreveu de próprio punho essas chamadas aí da novela As Filhas da Senhora Garcia, que é a novela que vai matar o Odete Roitman. Ele que escreveu, dizem as informações aí do TV Pop, inclusive. Então o cara é ousado. Muitas pessoas ficaram com o pé atrás, vai transformar o SBT numa Record 2.0, vai virar... Não, o cara realmente tem ali a ousadia e a perspicácia que o Silvio tinha. E o Rinaldi, como eu falei, eu vou trazer agora aqui essa cronologia, né? Porque ele não foi contratado para ser superintendente. Ele foi chamado em novembro do ano passado com a função simples. Ele era conselheiro da Daniela, da presidência. Um cargo que muita gente até achou naquele período que seria decorativo, né? Tipo apenas um agrado ali por sua história, né? Com a infância, né? Enfim, porque ele é o criador da dupla Patati Patatá. Patati Patatá, enfim, já fez programa lá e faz hoje. Só que não foi isso que aconteceu. Elogiado muito pela filha de Silvio Santos, ele tem uma relação muito boa com a Daniela. Rinaldi começou lá atrás como conselheiro a mostrar serviço logo nas primeiras semanas, tá? Circulando pelos estúdios ali, fazendo até ajustes em iluminação, tá? Luz, enquadramento de câmeras, som, questionando ali porque tanta gente gastava tanto para poder produzir, enfim, tão pouco. Foi aí que o SBT percebeu que tinha ali em mãos um gestor de resultados, uma pessoa que entendia de custo, que entendia de formato, que entendia de audiência e principalmente, sem dúvida alguma, a Daniela percebeu que o cara entendia de planejamento. Rinaldi foi reduzindo orçamentos, ele foi eliminando, como eu falei nos outros vídeos, gastos inúteis, negócio de energia, foi fechando estúdios onde havia desperdício e também padronizando os espaços para permitir uma produção mais eficiente com a questão dos estúdios. Hoje o mesmo programa é feito, enfim, vários programas no mesmo estúdio. Ao mesmo tempo, se aproximava dos produtores, dos editores, dos diretores, deixando claro que a sua missão não era tomar o lugar de ninguém, mas ajudar a fazer o SBT respirar no momento crítico. Com isso, ele acabou ganhando respeito lá dentro e passou a ser consultado nas decisões estratégicas, deixando de ser apenas um olheiro ali da presidência, sabe? Tipo um bobo da corte, para se tornar um braço direto de Daniela Beruti nas mudanças mais significativas. Rinaldi tem feito várias coisas. Foi ele que eu falei que bancou a volta da banheira do Gugu. Foi ele que insistiu na publicidade provocativa das novelas As Filhas da Senhora Garcia. Foi ele que começou a experimentar coisas novas com custos mais baixos e, claro, grande retorno de repercussão. Enquanto todo mundo olhava, né, para o topo, ele trabalhava na base.
e aos poucos viu ali o seu nome crescer, tanto dentro quanto agora fora, nas redes sociais e também nas reuniões da alta cúpula. Até que em fevereiro desse ano veio a primeira mudança oficial. O SBT anunciou uma grande reestruturação, onde as funções ali, enfim, da diretoria operacional seriam redistribuídas. E aí o Rinaldi permaneceria, né, naquele princípio, enfim, naquele presente momento, como consultor da presidência, mas com uma nova abrangência de ação. Então foi uma forma discreta da Daniela de dizer que ele tinha, de certa forma, na prática, mais poder do que muitos ali naquele lugar, enfim, tinham, sabe? Um cargo formal de direção. E aí, com isso, foi aumentando a sua influência sobre o conteúdo, sobre a programação, sobre a linguagem visual ali dos programas. Na medida em que a crise de audiência se agravava, o SBT passou a dar para o Rinaldi carta branca para poder testar, para poder implantar algumas soluções rápidas. E não precisou passar pelos processos burocráticos que engessavam a emissora antes com o Silvio Santos. Essa flexibilidade foi vital para poder fazer o canal ganhar fôlego e tempo. Nos bastidores ficou claro que a presidência já via nele um possível substituto natural para pastas mais estratégicas. E foi exatamente isso que aconteceu no final de junho desse ano, com a saída de Leão Abravanel, que comandava a superintendência de conteúdo há 45 anos, era um dos últimos da era Silvio Santos. O canal anunciou que Rinaldi assumiria ali a função. Essa mudança não foi só uma questão de cargo ali, enfim, né, de mais um cargo, mas era um sinal claro de que ele tinha passado a ser o homem forte da programação. Agora, com a caneta na mão, ele, enfim, tem o poder ali formal de fazer aquilo que já fazia na prática, sem ficar precisando, enfim, de uma intermediação. A escolha está mostrando que a nova gestão do SBT quer um perfil mais ágil, um perfil mais prático e, claro, menos preso aos modelos antigos de televisão. E nesse novo cenário, o Rinaldi representa exatamente isso. Um gestor que sai ali do ar-condicionado, sabe? E vai para a sala de edição, que olha o Ibope ali, o real time, em tempo real, e decide a programação, a grade, baseado naquilo que funciona e no que também, claro, não funciona. Ele não tem uma pretensão, sem dúvida alguma, de ser apresentador, não é um artista, ele não é uma figura de frente, ele fica nos bastidores. A sua atuação lá já mudou o clima da casa. Ele tem puxado para si as responsabilidades de fazer o SBT voltar a disputar com a Record. E também, claro, com a Globo, como recentemente aconteceu aí, com o Ratinho marcando 7 pontos, de igual para igual, sabe? Mesmo com menos recursos. Com isso, o seu estilo direto e a sua experiência com produção infantil, entretenimento popular e também, claro, formatos econômicos, sem dúvida alguma aí, ele está ganhando espaço, né? Enfim, num canal que, de certa forma, sempre foi identificado com esse público mais popular. O fato é que, em poucos meses, o Rinaldi saiu do anonimato dentro ali do SBT para poder se tornar o nome mais comentado nas decisões internas. Rinaldi é visto hoje como o, cirurgião de guerra, sabe, do SBT. Ele é visto dessa maneira. Aquele que foi chamado quando ali a hemorragia estava um pouco forte e ninguém sabia o que fazer, e a escolha dele para superintendente ali, enfim, que eu não acho que é interino, não deve parar por aí, porque o cargo pode ser efetivado, se é que já não foi, e sem dúvida alguma, se esses resultados aí se mantiverem, ele sem dúvida alguma pode ter uma trajetória aí marcada, enfim, por ajudar o SBT, sob hoje o comando da Daniela, a crescer ainda mais. Tá dada a informação aí do site TV Pop de que o SBT tem promovido mudanças na sua programação, lembrando que tudo isso que eu falei aqui sobre Chaves na parte da tarde pode mudar. Pode ser que no meio aqui do vídeo eu solte uma informação, entre um áudio meu falando que mudou, tudo pode mudar, vocês sabem, viu? Em relação ao SBT tudo muda, então pode ser que esse negócio dos Chaves aí no lugar do Dorama
enfim, pode ser cancelado, pode ter mantido o dorama no lugar, enfim. O importante é a gente comentar sobre essas mudanças que o Rinaldi tem feito, que o SBT tem feito para poder resgatar a sua essência. E sim, porque essa coisa de modificação de programação, de tirar, de botar, de cancelar, isso aqui, sempre fez parte do SBT. Não deveria ser de maneira assim tão, enfim, porque isso não consolida o público, né? Como que você consolida o público mudando toda hora? Mas faz parte da emissora, né? Mas enfim, tá dada a informação no site TV Pop de que Rinaldi Faria tá sendo aí o cirurgião de guerra do SBT. Você já sabe, né? Aqui, TV e entretenimento sem filtro. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC, e também lá no X, que é o antigo Twitter, BastidoresDM.